Fala pessoal, boa noite. Agora vai. Quem for entrando vai me dando feedback, vai falando em relação ao som, se tá tudo beleza. Vou só esperar o Heitor pedir para entrar na live aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Desculpa aí pro pessoal que tinha entrado e eu tive que desligar. Eu peguei o fone de ouvido errado, por isso que não estava funcionando. Era um fone que não tava quebrado e eu acabei confundindo os dois fones porque eles são iguais. Valeu o pessoal que está entrando, a Duda, a Camila, a Fernanda, o Dário. Valeu pelo feedback aí, quem falou que não estava funcionando. Vou só esperar o Heitor entrar, o Heitor solicitar a participação aqui, que aí a gente já começa a bater um papo. Obrigado para todo mundo que está aí. Agora, terça-feira à noite, 8 horas. Podiam estar dormindo, podiam estar fazendo qualquer coisa e estão aqui querendo aprender um pouquinho mais sobre odontologia. Aí o pessoal tá todo mundo escutando agora. O pessoal que está entrando agora, que não tinha percebido, é que antes eu tinha pego o fone de ouvido errado. Por isso que não tava com áudio. Só vou esperar o Heitor entrar para a gente continuar o bate-papo aqui. Para quem está entrando, essa é a penúltima live que a gente está fazendo. Essa é sobre estética perimplantar. A próxima live vai ser com o Albano Luiz Bueno sobre resina composta. Só um segundo que o Heitor está me ligando, acho que ele não está conseguindo entrar na live. Deixa eu falar com ele aqui pelo celular, peraí. Só um segundo que o Heitor está falando aqui comigo que ele está com dificuldade para entrar ao vivo. Aí o Heitor entrou. Esperar só ele solicitar a participação e a gente começa a bater um papo. E aí, Heitor? Clica aí embaixo em solicitar a participação, onde tem essas duas carinhas aí. Aí, beleza. Opa! E aí, meu querido? Tudo bom? Tudo bem. Olha Graças a só, Deus. eu não sabia participar de live. Não, eu perguntei para você mais cedo, eu falei, aí você sabe participar? Você falou, não, já participei de outras e tal. Eu falei, Não, então de boa. eu sei falar. Então tá top. É só isso que a gente precisa. Não, essa coisa de Beleza? solicitação, essas coisas eu não sabia mesmo. Entendi. Tô Mas não aqui. tem, já Eu, deu eu tava certo. esperando, eu tava esperando você me chamar. Entendeu? Entendi. Não, Então no tá caso, bom. como eu abri, você que tinha que entrar. É o Tá. seguinte, ó. Heitor, primeiro, velho, muito obrigado pela disponibilidade. A galera tava falando comigo, pedindo uma live sobre implante pera e tal. E é uma área que eu não domino. E aí eu fiquei pensando e a primeira pessoa que veio na cabeça foi você. Falei, vou falar com o Heitor porque é a área que ele domina, que ele é monstro. E em primeira você já topou participar. Então, obrigado mesmo, velho, de coração. Eu que agradeço. Eu queria, Heitor, para a gente dar uma introdução aí, que você falasse um pouquinho quem é você. Quem é o Heitor Cossenza? Amigo dentista. E guru, né? E o guru. Nas áreas vagas. Cara, é assim, ó. Eu tô tentando resolver meus problemas, tá? Odontologia, deixa eu só fazer um negócio aqui com comentários. Você vai controlar comentário, né? Isso.
deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui, peraí. Não, quase que eu saio da live. Não, tá bom. É porque assim, eu tô querendo regular um pouquinho Os a. comentários, né? Ah, não, esquece. É que meu tá um pouco estourado. Deixa eu mudar um pouquinho a posição. Peraí. Beleza. Vamos ver. Aí, ó. Eu gosto das imagens bonitinhas, cara. Pô. Então, show. Fechou. Vamos lá. O que que eu mais. O que que eu posso descrever sobre mim? Cara, não vou falar de currículo, Uhum. porque nem é muito bom. Mas eu estou tentando resolver meus problemas, cara, os problemas clínicos, tá? Odontologia, para mim, é um negócio extremamente desafiante. Você tirar um dente que dá suporte, que dá tudo que você precisa para manter aquele rebordo alveolar. Aí você tira ele. Aí você tenta, com o implante, fazer com que o formato se mantenha o mesmo, numa situação que é pronta para atrofiar. Porra, isso é desafio. Então, eu comecei minha formação SP de implante, mestrado em implante, vi que eu precisava mexer com tecido mole e depois eu vi que eu precisava aprender a preservar o alvéolo. Então, é mais ou menos isso aí, meu currículo clínico, tá? É lógico que eu Show. tenho curso de faceta, eu faço habilitação oral, faço aumento de DVO, mas nessa parte, nesse assunto aí, é isso aí, correr atrás de resolver meu problema. Então, eu tenho métodos aí, tem algumas convicções que são clínicas. Eu estudo legal, faço cursos de imersão, corro atrás de conhecimento de outros professores que são especiais. Tenho meus contatos aí de pessoas que me ajudam a discutir as coisas. Porém, cara, o que me guia muito são os resultados fotográficos, né? Eu fotografo meus casos e analiso eles com muito carinho, com muita atenção, para que eu possa entender os meus movimentos, que movimentos que eu fiz que fizeram as coisas darem certo, que decisões que eu tomei e que decisões que não deram certo. E aí eu vou me baseando em relação a esses resultados. E nos meus cursos, cara, os meus cursos sempre têm um exagero de casos. É isso que eu sou, cara. Sou clínico, tô dentro do consultório sempre. E, na verdade, uma das coisas que mais me segura para crescer em outros aspectos é atender o consultório. Mas eu gosto e cresço como dentista, tá? Show, show de bola. Ô, Heitor, vamos aproveitar nesse momento de introdução para falar um pouquinho do Dental Guru. O que é o Dental Guru? Explica para a galera que não conhece o Dental Guru. Dental Guru é um aplicativo, cara. Dental Guru ele surgiu de uma necessidade que eu tinha de falar menos vezes a mesma coisa, tá? Então, eu já formei mais de 10 turmas de especialização em 13 anos de trabalho, sabe? 13 anos de formado. Eu trabalhei com 4 especializações no mesmo mês durante um bom tempo, tá? Então, quantas vezes eu falava a mesma coisa? Aí, o que aconteceu? Eu sempre fui muito ligado à documentação. Então, eu venho filmando casos há 7 anos. E eu comecei a ver que eu poderia ter procedimentos clínicos passo a passo, filmados, com explicações. Isso aí há muito tempo, são 4 anos atrás, né? Falava, pô, eu vou ter no meu celular os procedimentos clínicos passo a passo, em vídeos de 10 minutos. E aí o aluno está na clínica, ele me pergunta, e eu simplesmente falo para ele, ó, esse procedimento que você vai fazer, você pode ver aqui e fazer. Qualquer dúvida, você me chama. E aí comecei a gravar. Aí eu fiquei 3 anos gravando, editando e produzindo aulas, cara. Tudo sozinho, cara. Fiquei 3 anos sem feriado, tá? Todos os meus feriados foram dedicados à produção de vídeos. Meu roteiro inicial eram 106 vídeos. Depois eu fui vendo que eu precisava de mais conteúdo. Eu lancei com 90 vídeos, mas não com todos os assuntos que eu queria. E hoje nós estamos com 300 vídeos, mais de 80 horas de conteúdo. E o Dental Guru funciona como um Netflix. Paga para ter acesso mensal. E tudo que é novo já entra automaticamente para todos os usuários. Não tem dessa de restringir. E não tem contrato, cara. A pessoa paga por mês e ela achou que não está servindo para ela, ela vai embora. Não tem problema nenhum, tá? Agora, Show de bola. cara, conhecimento
Poxa, você para ler um livro, quanto tempo você demora, tá? Você trabalha lá 10 horas atendendo o paciente. Como é que você vai chegar na tua casa e abrir um livro, cara? É impossível humanamente, tá? Porque você tá cansado, cara. Só que você tá lá relaxando. Você pode estar até tomando um uísque, como eu tô fazendo aqui agora. Você tá relaxando. Por que você não pode, ao invés de gastar seu tempo com uma coisa que está na televisão, ou às vezes que não está te agregando em nada, por que você não pode aprender um procedimento? Por que você não pode ver um mini curso, por exemplo, de isolamento absoluto, um mini curso de protocolo, que são coleções aí que nós temos, que nós já colocamos à disposição, ou que nós temos o objetivo de colocar. E tudo sintetizado, né, cara? A vantagem é essa, né? Porque você chega o livro, você tem que ler tudo para você conseguir tirar aquelas partes que interessam. Aí O livro você no tem que Dental Guru é ler. mais focadão, né? O livro você tem que ler. O Dental Guru, um professor te fala. Você vai num Sensacional. curso de imersão, você consegue ficar 8 horas assistindo um professor. É lógico, depois do almoço dá um pouco de sono. O livro, cara, o livro assim, ó, quando eu preciso ler, é lógico, eu leio bastante, mas assim, quando eu quero ler, eu só consigo ler logo na hora que eu acordo, tá? Quantas pessoas têm condição de bloquear a agenda de manhã? É verdade. Eu começo a atender um pouco mais tarde para que eu possa, com a minha melhor parte, melhor fase do meu dia, para que eu possa fazer as coisas mais difíceis. O estudo é uma delas, tá? A outra parte é ir na academia. Faz Brincadeira, parte. amanhã eu vou na academia cedinho, mas eu deveria estar na academia agora. Eu desmarquei para estar aqui na live. Show. Então, o culpado sou eu. Beleza. É, Ô, Heitor, vamos dar uma entrada agora no tema. Como eu falei, cara, implante é uma área muito, muito complexa, não é uma área que eu domino. Então, assim, o que eu vou fazer? Vou jogar a bola e você faz o gol, tá? tá bom. Eu fico só administrando o meio campo e o pessoal me enviou umas perguntas, então eu vou fazer uma das perguntas que a galera mandou. E as perguntas que forem acontecendo de acordo com o que você for falando, o pessoal vai mandando no chat e a gente vai batendo papo, beleza? Tá, fechou. Sobre o tema, né, estética periimplantar. É um tema amplo, que é bom porque dá para tirar dúvida em vários aspectos. São E uma várias das perguntas, especialidades, né? exatamente, uma das perguntas que me mandaram é o seguinte: em região de área estética, qual é o tipo de implante a se escolher, levando em consideração estabilidade e diâmetro? E qual desses não é recomendado? Cara, eu acho assim, ó, eu não vou fechar marcas e nem sistemas, tá? Uhum, O que eu acho que um implante tem que ter para ser usado na estética, pensando inicialmente em tamanho, tá? Primeiro, ele tem que ocupar em comprimento todo o osso disponível. Eu sempre chego com a ponta dele na base do nariz. Sempre. Em uhum, relação a diâmetro, ele tem que respeitar 3 milímetros de distância da vestibular. Então, se você tem um implante de 4,3 que vai te impedir que você tenha distância vestibular, que você forme um gap ali naquele alvéolo, fica contraindicado. Se você tem um gap, se você tem um alvéolo grande, às vezes você consegue colocar um 4,3. Mas, muitas vezes, é necessário um implante de 3,5, tá? Para que você tenha pelo menos 3 milímetros de gap. Por que você tem que ter gap? Porque osso fino não aguenta ficar perto de implante. Osso fino fica perto de dente. Por quê? O osso alveolar, ele é nutrido pelo ligamento periodontal. Então, aquela própria ligação entre o dente e o alvéolo forma um processo simbiótico. O dente bombeia sangue para o alvéolo e mantém aquele osso fininho nutrido e estável, estimulando, e o alvéolo sustenta o dente. Isso é uma simbiose. O implante não faz isso. O implante é anquilosado, ele é fixo. Na verdade, ele atrapalha o osso, tá? Então, o uhum. implante, ele até densifica o osso em volta dele ao longo do processo de carregamento. Após 8 meses que você carregou um implante, ele vai ter um osso mais denso em volta dele por um processo de remodelação já descrito há muitos anos por um cara chamado Frost. Agora, se você colocar um implante muito largo
e deixar uma parede vestibular muito fina, você vai perder osso, porque o osso ao redor do implante precisa ser mais espesso. Então, em relação a tamanho, respeite pelo menos 3 milímetros de gap. Então, extrair um dente, o implante tem que ter 3 milímetros de distância da tábua óssea vestibular. Em relação a sistemas, desculpa as pessoas que falam que tem que ser cone Morse na área estética. Eu uso cone Morse há 8 anos exclusivamente no consultório. Eu uso HE em alguns motivos aí. Por exemplo, atendi uma paciente japonesa. Ela vai lá para o Japão. Ela mora lá. Eu não vou colocar um cone Morse nacional nela. Eu vou colocar ou um HE 4.1, que é padrão, ou eu vou colocar um cone Morse mundial, tá? Mas não, nunca um cone Morse nacional, porque se ela tiver um problema lá, ninguém vai saber ter que refazer tudo. Ninguém vai saber resolver. Porque não vai estar acostumado com o sistema, tá? Agora, tem vasta literatura mostrando estabilidade dos tecidos ao redor de implantes HE. Implantes de diâmetro menor, que estão bem posicionados e que foi feito uma reconstrução alveolar, tá? Os próprios trabalhos nacionais do José Carlos Rosa com a técnica RDI mostram grande estabilidade de longo prazo com implantes HE. Então, cara, não é isso. Não é HE com Unimorse faz a diferença. Faz a diferença é você respeitar 3 milímetros de gap, é você respeitar pelo menos 1 milímetro, 1,5 milímetros de distância entre os dentes. Lógico, é melhor que seja mais para ficar um bom perfil de emergência, mas você respeitar 1,5 pelo menos para você formar uma papila. E, cara, as grandes sequelas estéticas são causadas por dentistas. Dentistas vêm descolando papilas para fazer extração. É um crime. Deviam estar presos. Dentistas que descolam as papilas deviam estar presos. Nossa, eu tenho certeza que vai ficar marcado isso aí. Vai. Eu tomei uísque e agora tô falando tudo. Vai ter um monte de gente aqui na live que tá com o olho arregalado agora. Cara, porque você perde a inserção conjuntiva. Ela não tem condição de se reinserir. Então, extração é feita de forma minimamente invasiva, mantendo a arquitetura do sorriso em posição. A arquitetura da gengiva em posição. Show de bola. Heitor, você já até deu uma prévia, mas assim, mandaram aqui o seguinte, quando e qual é a necessidade do enxerto ósseo? E em que momento, se houver no planejamento da instalação dos implantes? Tá. Enxerto ósseo. Pensa assim, ó. Quem é o veículo do reparo? É o coágulo, ok? Então, tudo que for reparado no nosso organismo, o coágulo que vai ser o veículo para migração de células que vão refazer aquele tecido. Para que você tenha um bom raciocínio em relação ao osso, é simples assim. Esse coágulo, ele precisa estar circundado por paredes ósseas. Essas paredes ósseas vão fornecer células osteoprogenitoras que vão povoar aquele coágulo e vão produzir osso. Agora, duas coisas no raciocínio. Um coágulo não tem estrutura para se manter acima de 3 milímetros. Então, se o teu gap, eu falo até 2, tá? Se o teu gap é muito grande, se o teu gap vai ficando grande, é melhor que você dê estrutura para esse coágulo. A estrutura que a gente mais tem documentação, ou é o osso autógeno, ou é o osso de origem bovina, tá? Então, pensa assim, ó, tá passando de 2 para 3 para 4 milímetros de gap, preencha o coágulo com partículas que vão conduzir a formação óssea. Então, você dá estrutura para esse coágulo. E aí vai existir essa migração das células osteoprogenitoras e você vai conseguir ter uma neoformação óssea. Agora, tem uma coisa. A velocidade da migração de células ósseas é muito menor do que a velocidade de migração de células do tecido conjuntivo. Então, se você tem uma perda de uma parede óssea vestibular, você precisa segurar essa migração. Se essa perda é relevante, por exemplo, uma perda larga, 4, 5 milímetros de largura, 10 milímetros de profundidade, 7 milímetros de profundidade,
você tem que segurar essa migração. Por exemplo, hoje, eu fiz uma cirurgia removendo 2 centrais. Eu tinha uma BioGuide do meu lado. Eu tinha uma membrana para segurar essa migração. Se naquele momento eu percebesse que eu perdi a tábua óssea vestibular, eu preciso colocar uma membrana de lenta absorção, para que eu segure essas células e aí eu tenha a formação óssea. Caso eu queira fazer uma técnica alternativa, eu posso usar a técnica RDI, que eu já mencionei antes. Essa técnica, eu vou trazer um bloco de osso autógeno do tuber e vou colocar na região do gap. A RDI precisa de membrana? Não. Por quê? Porque o bloco, ele já tem todo um arcabouço, ele já tem células viáveis, ele já tem todo um sistema, uma arquitetura do osso autógeno vivo. Então, o que acontece? Você tem um bloco do tuber, você não precisa mexer com migração celular, porque ele mesmo já seleciona o que vai povoar ali dentro. Entendi. Show de bola. Entrando, acho que é engraçado que até as perguntas que eu tenho aqui que enviaram, uma vai puxando a outra. Mandaram assim: quando devemos realizar enxerto de tecido mole e quais as características clínicas que vão nos levar a tomar essa decisão? E em qual momento que a gente vai realizar esse procedimento? Antes, durante ou depois? Eu vou responder uma pergunta em relação à malha de titânio. Certo. A malha de titânio na recuperação alveolar não é indicada, tá? Grandes reconstruções, e você levanta um retalho, que você precisa de estrutura, talvez seja indicada a malha de titânio. Dentro de alvéolo, de forma alguma, tá? Malha de titânio dá estrutura e não seletividade e não permeabilidade seletiva, ok? Então, malha de titânio para alvéolo não serve. Para rebordo cicatrizado, que você levanta o retalho, põe a malha, fecha o retalho, pode ser que seja indicado, mas para alvéolo não. Em relação a realizar enxerto de tecido mole, na minha opinião, 100% das vezes, tá? Trabalhou de pré a pré, área superior, enxerto de conjuntivo. Por quê? Porque é muito fácil remover, é muito fácil colocar. E assim, qual que é um dos princípios para você ter previsibilidade? Você ter mais tecido durante a tua cirurgia do que você precisa. Você termina a tua cirurgia em abundância. E depois vai existir um processo de amadurecimento, perda de volume, vai existir um processo de remodelação e você ainda vai fazer um contorno protético, que é o quarto princípio. Então, só para revisar. Primeiro princípio de previsibilidade clínica da implantodontia. Extração minimamente traumática, não rela na papila, senão você vai ser preso. Senão você vai ser preso. Segundo princípio, instalação do implante numa posição adequada. No mínimo 5 milímetros acima do contorno gengival. Não se preocupe com o osso. Ele vai ficar sempre mais profundo do que 2 em relação ao osso. Terceiro princípio, enxerto. Decida se você precisa de enxerto duro, você sempre vai colocar enxerto mole. E o quarto princípio, manejo protético. É o contorno da prótese que vai determinar, que vai dar aquele último formato da gengiva. Show de bola. E, no caso, em qual momento que realiza esse procedimento? É antes ou é durante? Assim, momento. Sempre na primeira cirurgia. O conjuntivo, você tenta ganhar sempre tudo que você precisa na primeira cirurgia. Tá? Certo. Por exemplo, o momento de abertura de implante não é momento de descolar a papila. Então já te limita para enxerto ósseo. Dá para fazer enxerto de conjuntivo sem descolar a papila? Dá, você pode tunelizar. Porém, é melhor que você consiga tudo que você precisa na primeira cirurgia. Caso necessite um retoque, você vai fazer na segunda. Show, certo. Até porque também você já consegue ter uma previsibilidade para passar para o paciente, né? Nesse caso, você já sabe se funcionou bem ou não.
Ah, com certeza, né? Você fez uma cirurgia, dali 2 dias, o tecido está vermelho, não tem necrose. O coágulo lá dentro está estável, o implante está estável. Se o paciente mantiver os cuidados, a chance de sucesso é muito alta. Uhum. No caso da realização de carga imediata em área estética, é melhor do que estagiar o tratamento? E Se por quê? você tem, se você tem uma extração, você não vai fechar, porque fechar significa mudar os tecidos de posição. E aquela Uhum. arquitetura de contorno, ela não é fácil de fazer. Então é melhor que você mantenha, ok? Então, Certo. eu estou fazendo uma extração. É bom que eu faça a instalação do implante. E lesão vestibular, lesão periapical, contaminação, isso não é problema. Você consegue limpar, você consegue ter previsibilidade. O bom de colocar um implante, a melhor tampa de alvéolo que existe é a provisória. Ou, no mínimo, você fazer um pilar personalizado, um cicatrizador personalizado, que você vai fazer como se fosse um perfil de emergência de provisório. Tem no meu Uhum. Instagram aqui, e se você quiser, quem quiser me mandar um direct, eu mostro, eu reposto com o vídeo, tá? O melhor jeito de preservar a arquitetura é dar suporte para ela e compensar a atrofia. Então, como você dá suporte? Com o perfil de emergência de uma provisória. Então, é sempre bom fazer tudo no primeiro estágio. Uhum. Extração, implante, enxerto, provisória. Ah, não tenho estabilidade primária para fazer provisória, mas tem estabilidade primária para fazer tampa, cicatrizador? Tenho. Faça. Não consegui colocar implante, reconstrói todo o alvéolo, aí você vai precisar de enxerto de origem bovina, porque a quantidade necessária é imensa. Fecha esse alvéolo. Você tem duas formas de fechar, mas não são iguais fechar com o provisório. Você pode fechar com tecido mole, é a técnica de Landsberg, também tem no meu Instagram. Você pode fechar com ponte oval. Cuidado sempre para esse ponte que tem uma adaptação tão boa que não vai vazar o coágulo, porque é o coágulo que faz com que a reparação aconteça. Então, você conduzir a reparação faz parte, aliás, faz parte de conduzir a reparação, controlar a estabilidade do coágulo, ok? A única coisa que a gente não faz, fechar uma sutura ali e colabar o alvéolo. Beleza? Beleza, show de bola. A Lidiane Herdit, ela perguntou quanto é essa estabilidade primária aí que você citou. Acabei de ver aqui. Estabilidade primária, ao contrário do que a gente pensa, o melhor não é ficar pensando só no que a gente vê no torquímetro. É um raciocínio de várias variáveis. Você saber se o teu implante está entrando já dentro de fresagem o tempo todo. Porque assim, o implante pode ter um travamento de 80 newtons, mas está travado só na ponta, ele não gira. Então vai ter Uhum. 80 newtons. Dependendo do modelo do implante, então, ele pode travar até antes de você terminar a inserção. Então, cuidado simplesmente com ver um número no torquímetro. Se você quiser um parâmetro para conferir estabilidade primária, é um parâmetro que é pouco utilizado no Brasil, mas muito utilizado em artigos científicos, que é a análise de frequência de ressonância. Infelizmente, o brasileiro gasta 20 vezes o preço de um produto, de um equipamento, para ter o equipamento. Então, esse produto que chama Ostel, essa máquina, ela não foi, infelizmente, não ficou popular no Brasil, mas ela consegue ver o quanto tem de osso em contato com o implante. É um parâmetro um pouco mais preciso do que simplesmente ver o torque. Como que nós, dentistas, no dia a dia podemos ver isso? Você está fresando, o osso é denso, está muito bom. O teu alvéolo é comprido, ou você vai pôr só a pontinha do implante dentro do osso e o resto vai ficar para fora, para ser, vamos dizer, vai ficar dentro do coágulo. É um raciocínio.
A tua coroa é favorável? Ela é menor do que o implante? É uma área de osso mais denso, já falei. É uma área de menos mastigação, de menos força? Ou é um pilar canino? Ou é um primeiro molar posterior, inferior? Então, são tantas variáveis, assim, ó. O que é mais legal, cara? Somos pessoas inteligentes. Então, temos que pensar sempre em raciocínio. Não existe fórmula pronta. Show. No caso aí que você falou sobre se puder fazer tudo no início, ótimo, né? Mas aí vai ter aquele caso que a gente pegou, que o paciente já foi feita extração, Alvéolo o rebordo ele tá... cicatrizado. Exatamente. Quais as técnicas que a gente pode usar para buscar a formação dessa papila? Cara, papila não se forma. Essa é a dura realidade. Realidade. Tá? Infelizmente, não há como formar papila. O raciocínio da papila tem a ver com a inserção conjuntiva. Então, vamos voltar para a inserção conjuntiva. Tá? O tecido mole, ele não tem apenas o contato com o tecido ósseo. Ele tem uma relação de estabilidade, que tem fibras, que vão sair do tecido mole e vão estar dentro do cemento. Então, o tecido mole é fortemente aderido à raiz. Por isso, não descolar a papila, para não romper essa ligação. Numa situação de alvéolo cicatrizado, se lá na cirurgia de extração, o dentista que extraiu, ele descola a papila de uma forma errônea, ele não insere bem essa papila, ele não devolve ela para a posição, existe uma sequela. Essa sequela, cara, o teu paciente pode ser considerado um paciente mutilado. Não existe como voltar para trás, tá? Por isso, preservar. Se você tem uma região de rebordo cicatrizado em que a papila está mantida, não tem muito segredo. Faça uma cirurgia, levanta o retalho, pode descolar a papila nessa situação, porque é rebordo, não é papila. Põe o implante, mas aí você sepulta o implante. Você não faz provisória, você não faz carga imediata em alvéolo cicatrizado na área estética. Por que não? Porque a tua provisória vai impedir que você faça a coaptação adequada das papilas. Então, em rebordo cicatrizado, como que nós fazemos? Nós fazemos a instalação do implante, os enxertos que são necessários, seja ósseo, seja conjuntivo, seja os dois, e fazemos o sepultamento desse implante. Fazemos a reabertura. E essa reabertura não descola as papilas. Essa reabertura é exclusivamente um leve furo, um orifício. E aí nós colocamos a coroa provisória e vamos aí conduzir, manejar esse tecido com a coroa provisória. Desculpa os antigos, desculpa quem fala que se você comprimir com a prótese, você forma a papila. Você não forma. Você forma contorno. A papila, ela tem a altura dela, que ela já está inserida. E aí você pode formar um contorno com a provisória, mas não uma papila. É possível fazer enxerto de conjuntivo na abertura? Sim, sem descolar a papila, por processos de tunelização. Ok? Então, para resumir, não faça carga imediata em rebordo cicatrizado na área estética. Você não vai conseguir voltar o tecido que você descolou para o lugar. Aí, cara, eu sei todas as perguntas, que eu já fiz 23 turmas de cirurgias estéticas. O que podiam perguntar, já perguntaram. Guru, então eu recebo essas perguntas, né? É impressionante como eu decorei as perguntas. Pessoas vão falar assim, eu posso fazer uma incisão que não descola as papilas, fazer incisões verticais. Incisões verticais causam cicatrizes, não vale a pena, tá bom? Situações de rebordo cicatrizado são situações interessantes para implantes de carga precoce. Por exemplo, o implante Unitight, que é um implante que tem documentação científica, é um implante que se integra em 30 dias. Tem vários pré-requisitos para isso. Não sai achando que todo momento ele vai estar integrado. Você vai começar a perder esse implante. Agora, osso bom, com a fresagem adequada, com o kit original
seguindo o que a empresa preconiza, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Olha só um cronograma de um rebordo cicatrizado. Cirurgia 1, implante para carga precoce. Se necessário, as osteotomias para garantir espaço. Cara, isso aí tem... Não tem nem como explicar sem imagens. Uhum. É uma coisa que eu fico mais de meia hora falando nos cirurgias estéticas. Coloca o implante, sepulta, faz um conjuntivo, faz um enxerto ósseo se necessário. Dali 30 dias, abertura do implante, um furinho. Coloca a coroa provisória. Espera aí uns 120 dias, ou espera uns 90 dias da cirurgia. Começa a comprimir esse tecido com a provisória, define contorno. E aí você termina sua prótese definitiva. Show de bola. Vamos ver o Cara, que a teve galera uma tá super perguntando aqui. pergunta aí, deixa eu te interromper. Pode ficar à Espera aí, eu vontade. gosto de perguntas grandes. Membranas osteoindutoras, não tenho experiência nenhuma, tá? Não tenho experiência nenhuma. Não sei Eu acho falar sobre osteoindução através de biomateriais. que foi essa aqui, ó, do Pedro. Tive um caso de Essa extração de um mesmo. central e coloquei um cicatrizador de 7 milímetros por causa da estabilidade primária. Quando eu posso começar a manipular o tecido para conseguir um perfil de emergência? Cara, teu implante dependeu. É assim, ó, eu teria que fazer uma outra pergunta, tá? Mas imagina assim, ó, cicatrizador de 7. Eu tô pensando em comprimento, porque não tem cicatrizador de 7 de largura, pelo menos que eu conheça. Apesar de que tem 70 empresas de implante no Brasil. Então eu não posso mais considerar que eu conheço muita coisa, porque eu não devo Toda conhecer semana inventa alguma coisa? nem 20% do que tem. Mas as mais famosas a gente conhece. Cara, espera o osso. Espera o osso. O osso demora para fechar um alvéolo mais de 90 dias. Então, espera mais de 90. Entendeu? Se o osso vai fechar aquele alvéolo, ele vai fechar o alvéolo incorporando o implante. O implante é totalmente inerte. O titânio, ele não causa nada no processo. Então, o que acontece? O osso simplesmente gruda nele. Tá? O implante é bom para o alvéolo, porque ele preenche parte do alvéolo. Então, eu esperaria 4 meses, cara. Não tem problema nenhum com isso. A Lidiane perguntou assim: eu perdi um implante. Quanto tempo eu posso repetir? Lidiane, se você conseguir pôr um outro implante na mesma hora, em locais alternativos, ou um implante mais largo, faça na mesma hora. Se não, se for pensando sempre no coágulo, é um alvéolo muito largo, fica um buraco muito grande, na minha opinião, tem que preencher, tem que conduzir. Conduza. A condução vai fazer com que você precise de um pouco mais de tempo. Não é um osso autógeno que está ali, é uma pedrinha, tá? O osso biomaterial nada mais é que uma pedrinha de cálcio, tá? Ele tem uma arquitetura aí muito parecida com a arquitetura óssea, cara, não chega nem perto. Ele tem muitas diferenças, então espera um pouquinho, espera 6 meses. Olha, eu espero, tá? Porque o paciente já veio sem dente na grande maioria das vezes, então por que eu vou ficar na correria? De forma alguma correr, tá bom? Ô Heitor, no assunto das papilas, né, para nunca descolar a papila e tal, por que você acha que na universidade, ainda hoje, assim, é tão comum na hora de fazer extração, o professor me fala, não, descola tudo, é porque antigamente não era tão, acho que não sabiam sobre isso Não, e é porque assim, tudo é uma evolução, né? A evolução faz parte da curva de aprendizado. Primeiro você é um ignorante, você nem sabe que aquele assunto existe. Depois você sabe que aquele assunto existe, mas não sabe por quê. Depois você sabe o porquê. Depois você vai tentar aplicar. Então você conhece o assunto, mas você não sabe aplicar. Aí você tenta aplicar. Aí você tem que medir seus resultados. Aí depois que você medir os seus resultados, você vai ensinar. E aí você completou toda a curva de aprendizado. Então, o que eu penso, se alguém dentro de uma universidade ou fora está mandando descolar papila numa área estética, é porque está desalinhado,
que a literatura já vem mostrando. Tem para cima aí de 10 a 15 anos em que não se descola mais as papilas para fazer extração na área estética. A evolução é assim. A primeira evolução, utilizar implantes mais finos, fazer um gap para que se forme osso, não descolar as papilas, fazer provisórias para que se mantenha a arquitetura. Depois perceberam que existe contração, mas as papilas se mantêm, mas existe uma contração vestibular. Vamos colocar enxerto, vamos pensar em enxerto ósseo, vamos pensar em enxerto de conjuntivo. E aí vai a evolução, cara, do mesmo jeito que tem outras evoluções, né? Os aviões, eles gastam menos e andam mais rápido, e os dentistas também. Também, é verdade. A ideia é causar menos dano. Sempre que você acessar menos, sempre que você descolar menos, sempre que você desgastar menos, sempre que você fizer menos, você vai trazer mais benefício. É aquela história do menos é mais, né? O menos sempre vai ser mais. Sempre vai ser mais. O Itrazibulo, ele perguntou assim, perdi um implante, necrosou em volta do implante. Qual a possível falha? Eu conheço bem esse rapaz, ele é daqui de Rio Preto. Sim. Fala, Neto! Necrosou em volta do implante, qual a possível falha? Rapaz, já tive isso, nem imagino. Cara, pensei em metabolismo. No meu paciente, investiguei o uso de bifosfonato, tá? Tem uma centena aí de nomes diferentes para esse tipo de droga. E esse tipo de droga diminui drasticamente o metabolismo ósseo. Bifosfonato é utilizado para osteoporose, é utilizado para quando o paciente tem metástase ósseas no câncer, é utilizado para várias outras doenças metabólicas, como um veículo para outras drogas. Infelizmente, o médico não sabe os danos que acontecem na boca, tá? Porque ele não se depara com esses problemas. Acredito que essa vai ser uma das evoluções que nós vamos ter mais para frente. E nós não temos condição de definir protocolos. É muito variável. E eu vou falar para você, nós estamos operando pacientes que utilizam bifosfonato sem saber, dia após dia. E frequentemente eu tenho recebido, ainda não na minha clínica, mas como, graças a Deus, eu gosto de responder todas as perguntas, eu acabo criando um canal com os alunos, com outros dentistas, para receber coisas novas. E esse ano já foram 4 ou 5 casos que eu recebi pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp, ou até presencialmente, em que o paciente desenvolveu uma necrose óssea espontânea, simplesmente não houve cirurgia, não tinha um quadro de doença periodontal, não tinha problema nenhum. E simplesmente a papila se soltou daquele tecido porque o tecido estava necrosado, tá? O que fazer? Eu não vou pôr a mão naquilo ali, porque você pode descolar, você nunca vai conseguir reinserir, tá? Então, bifosfonato é um puta calcanhar de Aquiles para implantodontia. Vamos continuar estudando isso aí. Show de bola. Pessoal, tá chegando no final. Eu queria, de novo, Heitor, agradecer demais, velho, pela participação, pela disponibilidade, pela atenção desde sempre. Como eu falei, é uma área que eu não domino nada, então, assim, eu falei, vou chamar o cara que domina, porque daí o que perguntarem ele resolve. Qual que é a tua área, cara? Eu sou da horta e da estética, resina, resina e porcelana. E aí o pessoal tava pedindo, eu falei, cara, vou chamar o Heitor que ele resolve, joga pra ele que ele resolve. Obrigado de coração, tá, cara, pela disponibilidade, precisando, também estou à disposição. Queria que você, se quiser deixar um recado aí pro pessoal, falar alguma coisa, algum evento que você vai participar, o curso. Cara, já que você deu essa entrada, não era objetivo, mas, porra, dentista que tá... Ó, vou falar pra você, cara, dentista que tá atolado, não tem desculpa, tá? 300 vídeos online por R$150 por mês. 150 se comprar o de 6 meses.
Dental Guru, vai ver. Você não vai conseguir sair. Por quê? Porque o conhecimento, cara, o que faz a mudança. Você tá atolado, velho, não adianta reclamar, tá? Reclamar só estraga, porque torna a vida um saco. Reclamar, ficar bravo, meu, foda-se, desatola. Que mais? Que mais? Cara, porra, vamos unir, meu. Odontologia tá muito foda. Tem um bando de babaca aí. Os caras que são bons, meu, vamos fazer coisa junto. A gente tá muito, muito, muito sofrido. E eu também tô, tá? Eu não nado num oceano azul, tá bom? Ao contrário do que muita gente pensa, o cara tem sucesso, o cara é famoso. Pô, vai tomar no meio do cu quem pensa isso. Porque eu me fodo igual você, entendeu? Então, eu tô aqui para ajudar a resolver problema, porque uma coisa que eu não faço é reclamar. Já fui um puta reclamão. Em 2012, um coach olhou para minha cara e falou assim: para de reclamar. Você é um puta reclamão. Eu fiquei com isso para sempre, cara. Fiquei com isso para sempre. O cara chama Irineu Panachão Jorge. Cara, faz tempo que eu não vejo ele. Eu queria que ele visse o quanto ele foi útil na minha vida. São 7 anos depois. E 7 anos depois eu realmente conquistei muita coisa. Tenho muito orgulho do que eu fiz. Eu tenho uma escola, eu tenho um aplicativo, eu dei 23 turmas de curso fora de Rio Preto. Sou muito feliz com essas conquistas e muito feliz com quem eu sou. Mas assim, cara, eu continuo me fudendo. É uma grande bosta, entendeu? Então, para com isso de achar que só você se ferra. Para com isso de achar que você tua vida tá uma merda, que você não vai conseguir. Meu, junta um monte de coisa aqui, ó. Sai alguma coisa boa disso aí. O dentista só consegue melhorar se estudar. Existem formas muito dinâmicas, existem formas muito eficazes de estudar. Na minha opinião, videoaulas, Dental Guru. Show de bola, é um merchan, velho. Só uma máquina, né? Virei Isso que você falou, cara, eu concordo demais. Eu tava conversando com o André Kimura justamente sobre isso. Que tem gente que fica sentado no sofá reclamando. E assim, não adianta você pensar no passado, porque o passado já foi. Se você for pensar no passado, você vai viver martirizado. Não adianta você pensar no futuro, porque você vai viver ansioso e vai ficar esperando as coisas acontecerem. Você tem que pensar no presente e fazer o negócio acontecer agora, né? Se você não correr atrás, ninguém vai correr atrás por você. É no presente que você constrói o futuro. Exatamente. Só que o passado te constrói. Então você precisa lembrar do passado. Exato, mas não remoer o passado, né? Porque assim, ó, se você só pensar no que você vai realizar ou no que você está fazendo hoje, também é uma sacanagem com você mesmo. Porque lembrar do passado te mostra o quanto você evoluiu. Sem dúvida. Então, eu penso hoje assim, ó, a minha empresa hoje, são 4 empresas que eu toco, né? Que são as minhas empresas. Eu sou sozinho, assim, eu e minha mulher. Não tenho nada de sócio, não tem nada disso. É muita coisa, é um exagero de coisa, cara. Tira o sono mesmo, o exagero de responsabilidade. Mas tem um outro, quando a gente olha para trás, fala assim, nossa, cara, olha o que era antes, olha o que é agora, como é mais simples o modelo, como é mais lucrativo, como nós já estamos preparados para não entrar em furada, como a gente já não faz cagada. Então, o passado constrói, a gente precisa dele, o presente determina o que vai ser o futuro. E o futuro a gente precisa sonhar com ele, sem obsessão, sem paranoia, e só sonhar não adianta, tá? Então você vê, você se mete a fazer. No momento que você tem uma visão, espero que hoje eu tenha aberto a visão para algum aluno aí, para algum dentista. Se você enxerga alguma coisa melhor do que o que você tem, melhor do que o que você é só a ação que vai levar você a chegar lá. Se você precisa
de um rumo, se você precisa de alguém que já passou por muitas experiências, pode contar comigo. Show de bola, velho. Show de bola. Pessoal, agradeço todo mundo que está aí presente, pessoal que fez pergunta. É uma terça-feira à noite, né? Geralmente a galera chega cansada em casa e para um tempinho para escutar, para aprender sobre odontologia. Então, pô, interessante demais para quem está aqui. Parabéns, porque está buscando ser um profissional melhor, né, Heitor? E dia 20 de setembro, dia 20 de agosto, é a última live. Vou parar um pouco, vou aposentar um pouco, porque eu estou cansado de live, já fiz um monte. E dia 20 é com o Albano Luiz Bueno, é a última. A gente vai falar sobre resina e porcelana e quando é que a gente deve aumentar a DVO dos nossos pacientes. Então, quem quiser, dia 20, estou eu e o Albano lá, a gente vai conversar sobre isso. Heitor, brigadão, irmão. Boa noite para você, bom descanso aí. Toma seu whiskyzinho e relaxa. Tamo aí. É nóis. Valeu, tchau, gente. Obrigado você, cara. Obrigado você pela oportunidade, tá? Imagina, eu que agradeço. Essa discussão aí fluiu melhor que o normal, tá? Show, valeu. Se eu tivesse sozinho, eu não teria falado tanto. Massa. Eu roubei um pouco aí do seu cérebro para poder construir tudo isso aí. É nóis, vamos embora e mandar aprender a galera que tira papila. Isso aí vai ficar, vai ficar marcado. Vou mandar aprender. É nóis. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.